Pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção comentada do teste que nós postamos a semana passada, que é a análise da obra da semana de 22, Semana de Arte Moderna. Local de colocar e-mail. E aqui a primeira questão. A Semana de Arte Moderna tinha como um dos grandes aspirações, ou a grande objetivo, renovar a arte e a cultura no Brasil, comemorar os 100 anos de independência política e promover a independência cultural com a nova arte, rompimento com o passado. Analise as preposições falsas em relação à semana e marque as falsas. Vamos marcar as falsas. O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco. Essa já é falsa. Não é buscar algo do passado. Não era essa a ideia da Semana de Arte Moderna, mas romper com o passado e, quando falasse do passado, de uma forma com um olhar diferente, que é o revisitar. Eles tratavam no passado, mas com um outro olhar. A exposição da artista plástica Anita Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias que, de certa forma, chocou grande parte do público. Foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou os jovens para a renovação da arte brasileira, que é aquela polêmica de 1917 envolvendo Monteiro Lobato, que criticou ela, chamou que aquilo era paranoia, enfim. E é isso incentivou os demais a promover a Semana de Arte Moderna e um rompimento total em termos artísticos com o passado. O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural, A Emoção da Arte Moderna. Em seguida apresentou suas obras Paulicéia Desvairada e Amar Verbo Intransitivo. Essa é falsa, porque Paulicéia Desvairada e Amar Verbo Intransitivo não são obras de Graça Aranha. O maestro e compositor Vila Lobos foi um importante atuante da semana. Neste ano comemora os 50 anos de sua morte, quando foi feito o teste, e é verdade. Bom, o modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente, tomando como referência o quadro O Mamoeiro, de Tarsila. Identifica-se que nas artes plásticas, o que a gente vai identificar? Veja esse quadro. Ele deixa de ser aquele quadro que representa a realidade, os traços iguais, as cores, para ser algo mais dinâmico, mais moderno. Veja a forma como é, a proporção, as imagens. Veja que ele ganha áreas de modernidade, se livra daquela ideia de fotografia. A imagem passa a valer mais do que as formas vanguardistas. Formas estéticas ganham linhas retas e valorizam o cotidiano. Natureza passa a ser admirada como espaço utópico. A imagem privilegia uma ação moderna industrializada. Não é industrializada, não é utopia, é retrato da realidade. Então a forma vai ganhar linhas retas e valorizar mais o cotidiano. Veja que a gente tem assim, as imagens são mais retas, não cheias de curvas, a gente vê um novo olhar para a arte. Foi o olhar moderno. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retorna ao Brasil com a mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar o seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita e outros modernistas buscaram, ou defenderam, representaram ou mantiveram. Buscaram a liberdade brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando cores, originalidade e temas nacionais. Defenderam a liberdade limitada de uso de cor, isso não. Pelo contrário, tinha liberdade plena. Representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Não, nós vimos no quadro anterior o Mamoeiro que não era copiar. Mantiveram a forma fiel da realidade nas figuras retratadas. Quer dizer, eu desenho aquilo que eu estou vendo. Claro que não. Então libertou a arte das normas acadêmicas e deu um novo olhar para a arte brasileira. Sobre a Semana de Arte Moderna e o modernismo, marque as alternativas corretas. Pode ter mais de uma. Vamos ver? Inserida nas festividades em comemoração ao centenário da independência do Brasil, a Semana de Arte Moderna apresentou como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor conservador. Aqui a gente tira a ideia, não conservador. Veja,
a favor de um espírito novo em oposição ao conservador. Isso é verdade, correto? Espírito novo e moderno foi a primeira manifestação contra esse espírito conservador. A dimensão verbo-vocovisual, conceito criado pelo poeta irlandês James Joyce, que trata da área da linguística e participa das vantagens da comunicação não verbal, sem abdicar da virtualidade das palavras, permeia toda a produção artística da poesia e da prosa modernista, que valoriza também a interação da poesia com a música. As discussões em torno da necessidade de renovação das artes surgem em meados das décadas do século X, 1910, em textos e revistas de exposição. Em 21, já existia por parte de intelectuais como Oswald e Monet del Pique a intenção de transformar as comemorações centenárias em momento de emancipação artística. Isso é verdade. A exposição de arte de 1917 e já a ideia da semana. Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo na década de 10, foi apenas em 22 que o movimento ganhou visibilidade fora da capital, alcançando outras partes do país. A ampla divulgação dos ideais modernistas deveu-se principalmente à Semana de Arte Moderna. Também é verdade, fica essa que não é, porque isso não se arrastou por toda essa ideia do verbo vocovisual, não se arrastou por toda a modernidade. Marca a alternativa que apresenta a obra de arte da semana de 22, e que nem precisa muito. Mona Lisa, Renascimento, escultura romana, Idade Clássica, pintura chinesa, e aqui sim, uma tela de Tarsila do Amaral, da modernidade. Sobre a Semana de Arte Moderna 22 em São Paulo, todos os textos a seguir estão corretos, exceto a marcar errada. Cada vez popular após as críticas do escritor Monteiro Lobato, que destruiu seus quadros abengalados, Anitta desafiará todo o seu expressionismo 22 obras. Mário de Andrade é um dos seus fãs. Tá, vamos devagar, que não foi dessa forma. A obra literária marcou o início do movimento modernista na literatura, foi o livro de Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada. O livro revelou a poesia urbanista fragmentada e retratou numa visão antirromântica um São Paulo cosmopolita e egoísta, com a sua população heterogênea e sua burguesia cínica. Isso está correto, mas nós vamos marcar errado. O movimento modernista tinha como objetivo o rompimento com o tradicionalismo, parnasianismo, simbolismo, a arte acadêmica, a libertação estética, a experimentação constante, principalmente a independência cultural do Brasil. Isso também é verdade, não deve marcar. A Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal, São Paulo, entre 11 e 18 de março de 1922. Nela, o Brasil pôde reafirmar a liberdade de expressão e criatividade, em perfeita harmonia com os movimentos e preceitos da vanguarda europeia, que guardavam consigo as tendências culturais do expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Também é verdade. Aqui é o que eu disse que veríamos. Anita Malfatti, quando o Monteiro Lobato faz aquilo com ela baixa a bola. Inclusive, ela não participa da semana. Depois ela volta, mas ela ficou reprimida um tempo. Bem, a Semana de Arte Moderna, em 1922, é a expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas. Surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregava maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Com isso, pode dizer que o romance regional assumiu características de exaltação, retratando aspectos românticos. Claro que não. O modernismo não é romantismo. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. Desapego ao passado, nova forma de pintar. Claro que não. O movimento redescobriu o Brasil, revitalizando temas nacionais e reinterpretando a realidade. Esse sim. E o de baixo também não, porque não buscaram aspiração no barroco. Veja que eles rompem com o passado, eles não vão buscar aspiração. Então é isso, pessoal. Essas são as correções comentadas do teste. Qualquer dúvida pode entrar em contato e até a próxima, se Deus quiser.